Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com o juiz da Vara Familiar, Dr. Gil do Carvalho. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto da Cachaçaria Empório do Dedé, aqui da Ponta Negra, mas que tem 3 endereços para você. Parque 10, Shopping Ponta Negra, Manauara Shopping. E olha, Cachaçaria do Dedé, uma cerveja diferente que você nunca tomou em outro lugar. Cerveja de cevada, cerveja de arroz, enfim, cerveja de trigo, sem falar em mais de 1000 rótulos de cachaça que você tem aqui para degustar. Eu digo que é sempre um licor, sem falar na Jambucana, que foi o lançamento recente da Cachaçaria Empório do Dedé. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Gil do Carvalho, juiz da Vara Familiar. E olha, assunto família é sempre um assunto muito interessante. Doutor, a gente estava falando sobre os casos de adoção. Por que é tão difícil se adotar uma criança hoje? Meu caro Edson, se você me permitir, eu não vou usar o termo difícil. É óbvio que a lei, quando ela é construída para facilitar a vida das pessoas e garantir algumas coisas. Então eu vou falar em garantia, em cuidado. Quando alguém vai adotar uma criança, o primeiro elemento motivador é o amor que se vai ter por essa criança. Então é um amor incondicional. Ele é até mais autêntico, não vou dizer, ele é até de uma dimensão maior que de um filho biológico. Mas como é que se dota Porque isso? o filho biológico você não sabe como ele vem. Você concebe, mas você não sabe como ele vem, né? Mas o filho adotado não, você vai lá e escolhe. Ele já está pronto. Você escolhe. Só que você não pode escolher em detrimento de outros. Porque as pessoas tendem a escolher pela cor da pele, pela cor dos olhos, se está saudável, tipo de cabelo. E não é por aí, não é verdade? E outra, tem um lado da má-fé humana. Você pode adotar uma criança para fazer tráfico de órgãos. Hoje, um rim na Europa custa $50 mil. Então, se não houver um controle nisso, você acaba entregando essas crianças para essas atrocidades. Então, o que eu digo não é dificuldade, é cuidar dessas crianças, é um controle. Então, realmente, eu vou retirar minha palavra aqui. Depois de uma explanação dessa, eu fico até constrangido em dizer como é que pode um ser humano adotar uma criança só para tirar os seus órgãos. Meu Deus, não consigo pôr isso dentro de mim. Não consigo, porque eu sou da paz, eu sou da família, eu sou do amor, eu sou do viver bem. Muito preocupante, fiquei muito surpreso com essa explanação, doutor. Existem verdadeiras quadrilhas, né, que fazem isso. Bom, vamos falar também de um outro assunto que é muito complicado, a guarda compartilhada. Que critério se usa quando um casamento se desfaz, mas existe nesse meio uma criança? Se você me permitir de novo, nós não encontramos, nós não enxergamos complicação na guarda compartilhada. E a partir de uma reforma de 2012, a guarda compartilhada passou a ser a regra e a guarda unilateral passou a exceção. Então, hoje, se o juiz for decidir sobre a guarda dos filhos, ele tem que preferencialmente deliberar pela guarda compartilhada, com um único objetivo: garantir a esse filho uma convivência equilibrada, fraterna e amorosa do pai e da mãe. Não é porque os pais se separaram que eles têm que alterar o cuidar do filho. O que a guarda compartilhada significa? Quando as pessoas moram sob o mesmo teto, elas compartilham tudo sobre o filho. Quem leva para a escola, quem vai buscar, quem paga a escola, quem paga o vestuário, quem paga o lazer. Tudo isso é administrado pelo casal dentro do ambiente familiar.
Está compartilhado, não está? Uhum. Quando eles se separam, a única coisa que muda é a relação deles, casal. Mas a relação deles como pai e mãe não mudou. Então eles só vão criar uma outra modalidade. O filho vai ter 2 casas. E aí eles precisam definir uma dessas casas como a base de residência para que não se confunda a guarda compartilhada com a guarda alternada, onde o menino passe uma semana com uma semana com outra. Isso é prejudicial e não é admitido. Dificilmente o Poder Judiciário vai homologar um acordo nesse sentido. Então sentar os pais para dizer, tá bom, o filho vai morar na casa da mãe, mas ele vai transitar na minha casa livremente. E definir quem leva para a escola, quem vai buscar, e definir também a manutenção dele, o que chamamos de alimentos. A guarda compartilhada não significa que os pais estão livres de pagar alimentos. Negativo. Eles precisam compartilhar também essa despesa. Mas isso é recíproco para os dois? Isso é recíproco. A definição dos alimentos, ele é de responsabilidade dos pais. E isso nem sempre é dividido meio a meio, porque há necessidade de obedecer ao princípio da proporcionalidade. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E quando aquele caso, doutor, que o cara tem um filho fora, extraconjugal, extra-casamento, e simplesmente ignora, não assume esse filho, como é que funciona? Bom, aí cabe à mãe, enquanto menor o filho, demandar, se ele não reconhecer esse filho, a mãe demanda uma ação de investigação de paternidade para comprovar esse estado. Ele pode fazer esse reconhecimento voluntariamente ou através da perícia técnica, que é o exame de paternidade por DNA. Comprovado isso, obrigatoriamente será fixado os alimentos para ele pagar. E oportunizado a ele conviver com esse filho, que ele pode não querer. Ele pode recusar, então? Pode. E a lei ampara isso? Não é que ela ampare, ele vai dizer, não quero visitar meu filho. Por mais que você obrigue, nenhuma decisão no mundo obriga alguém a dar amor ao outro. Só que isso pode custar caro para ele, porque isso no futuro pode virar uma ação de indenização por abandono afetivo. Meu Deus. Para toda ação tem uma consequência, né? Tudo tem um preço na vida. A coisa é mais complicada do que vocês imaginam. Eu estou com a honra e o prazer de estar com o Dr. Gildo Carvalho, juiz da Vara Familiar, dentro de um empório e cachaçaria do Dedé, um ambiente maravilhoso, um cenário maravilhoso, onde você tem não só o melhor da gastronomia, mas também mais de 1000 títulos de cachaças, além das cervejas artesanais por aqui. Doutor, para a gente encerrar então, uma outra coisa que é muito polêmica e a gente sempre que está contigo a gente vai tocar nesse assunto, que é a pensão alimentícia. O pai está desempregado. Como é que funciona? Interessante a tua pergunta em razão da extensão dela e a compreensão do povo em razão disso. O fato de estar desempregado não o desobriga de pagar alimentos, porque ele vai ter que viver. Ele vai ter que produzir algo para manter-se. E se ele tem um filho, ele também é obrigado a minimamente produzir alguma contribuição para esse filho. Ele vai trabalhar de bico, ele vai fazer alguma coisa. Porque os pais são obrigados a manter os filhos dos 0 aos 18 anos. Só há uma maneira de o pai ou mãe deixar de pagar alimentos, quando ele comprovar a impossibilidade de produzir riqueza. Por exemplo, um acidente da qual ele não consegue trabalhar. Não tem carteira assinada, era um autônomo e aí ficou impossibilitado de trabalhar por 6 meses ou 1 ano. Não conseguiu produzir um tostão. Ele comprovou isso, nesse período ele está desobrigado de prestar alimento. Fora isso, ele tem que pagar alimentos. O desemprego não é uma justificativa. E digamos que ele esteja sendo bancado, vamos dizer assim, pelos familiares. Ele está desempregado, não tem renda, os familiares apoiam ele e põem para dentro de casa, dá alimento e roupa e tal.
mesmo assim, ele é obrigado a pagar? Sim, porque imagina, uma criança não pode manter sozinha, ela precisa do apoio paterno e materno. Vai que o pai diga que não pode custear a parte que lhe cabe na criação desse filho. Nós vamos chamar os avós. E aí são todos os avós, não são os avós da parte do pai, os avós da parte materna também, para que eles complementem aquilo que o pai não consegue. Nós não podemos permitir que uma criança passe necessidade, porque aí é uma relação familiar, né? Nenhum avô vai permitir que seu neto passe necessidade. Com certeza. Bom, gente, este é o Dr. Gildo Carvalho, juiz da Vara Familiar, e isto é Manaus, trazendo para vocês profissionais desse quilate, profissionais desse nível, onde vai municiá-los de informações. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês que tinham algumas dúvidas. E esse é o nosso trabalho. O que nós mais queremos é que você assista ao nosso programa e tenha essas informações todas para você poder tomar a sua decisão. Doutor Gildo, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Nos encontramos então no próximo sábado, às 11h30 da manhã, na sua TV em Tempo, canal 10 SBT, ou também no seu TV web www.istamanaus.com.br. Até lá!